Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, o livro de Lucas, capítulo 15. Leremos do versículo 1 ao 11. Lucas, capítulo 15. Desculpa. Leremos do versículo 11 até o versículo 32. Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. As crianças podem ir para a salinha. Amém? Vocês acharam o texto? Então, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhem comigo o texto. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijamos. Porque esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Vem o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque ele o recuperou com saúde. Versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra caia em uma terra fértil e dê frutos, ó Pai. Senhor, que nesse momento o Senhor possa falar com cada um desses irmãos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala com esses irmãos, usa a minha vida como instrumento poderoso em Tuas mãos para proclamar a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para eles a essa noite. Eu peço, Deus, que também o Senhor repreenda toda tentativa do inimigo em roubar essa palavra, em trazer confusão, ou até mesmo, Senhor Deus, sonolência, em pensamentos que não são focados no Senhor. Tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. E a nossa atenção, Senhor, esteja somente ao Senhor e à Tua palavra.
É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, essa parábola é muito conhecida entre nós cristãos, todos, a maioria creio que conhecem essa parábola, já leram muitas vezes esse texto. E pessoalmente eu gosto muito dessa parábola e sempre que eu leio, eu tiro grandes lições desse texto. E eu tenho certeza que ela tem grandes ensinamentos nesta noite para mim, para você, para cada um de nós. E de modo geral eu quero trabalhar alguns desses ensinamentos com cada um de vocês. Primeiro, queridos irmãos, eu penso que essa parábola poderia ser chamada, essa parábola do filho pródigo, poderia ter outro nome. Ela poderia ser chamada a parábola dos dois filhos pródigos, né? O que estava fora de casa e o que estava dentro de casa. Essa parábola poderia ser chamada também como a parábola da graça, porque nós vemos aqui muita graça. Mas se eu fosse escolher, mesmo eu escolheria o nome para essa parábola como a parábola de um pai amoroso. Porque para mim, meus irmãos, essa parábola fala da graça de Deus para com o homem, onde Cristo vai ao encontro do ser humano. E usa a figura de um pai. Nós lemos aqui no versículo 20 que o pai correu para o seu filho, abraçou e o beijou, e algumas traduções está assim. Ele foi ao encontro do seu filho que estava perdido. Ele foi ao encontro do seu filho que estava perdido fora de casa. Nós vemos também no versículo 28 que esse pai também, ele vai ao encontro do filho que estava perdido dentro de casa. Ele, lá no versículo 28, o pai sai e insta com ele para que ele entrasse na festa. Só esse fato, queridos irmãos, desse pai ir ao encontro dos filhos, já daria um belo de um sermão, pois essa atitude desse pai tipifica a atitude de Cristo em relação ao ser humano, porque Cristo é que sai ao encontro do homem, é Deus que vai ao encontro do homem. Você está aqui essa noite não é porque você veio, mas foi porque um dia o Senhor foi ao teu encontro, o Senhor teve a ação de correr ao teu encontro. Isso é uma coisa linda. Cristo foi ao nosso encontro. E quando ele decidiu isso, ele fez isso antes da fundação do mundo, entregando o seu próprio Filho por amor a nós. A ação foi de Deus. Lá no texto de João, em texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz, olha, mas Deus demonstra o seu amor por nós, onde Cristo morreu em nosso favor, sendo-nos ainda pecadores. Em João 15, versículo 6, diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós outros. Queridos irmãos, então, nós estamos aqui essa noite porque o Pai foi ao nosso encontro. Isso é muito bom, saber que nós temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que nos ama. Um Deus que conhece nosso coração e sabe das fases mais difíceis das nossas vidas. Mas eu quero ver alguns detalhes dessa parábola e eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas que aqui vai ser falada, porque essa parábola fala das nossas vidas. No versículo 12, meus irmãos, nós vemos aqui que o filho mais moço, o jovem, o caçula da casa, ele pede ao pai a sua herança. Detalhe, queridos irmãos, ele faz isso com o pai ainda vivo. Ele estava dizendo, em outras palavras, ao seu pai, olha, por que você não morreu, hein? Estou querendo dinheiro. Né? Eu desejo a sua morte. Esse filho, com essa atitude, estava denunciando a sua natureza rebelde, insensível, de alguém que se importa apenas consigo mesmo. E pede então a herança do pai. Fala, pai, me dá tudo que é meu, você não morreu ainda, mas me dá tudo que é meu que eu vou embora. Queridos, existia uma possibilidade, na época, dentro do contexto judeu, do filho pedir a herança antecipadamente, antes que o pai morresse. Só que o filho que assim fizesse levaria uma parte menor da herança. Era dirigida ao filho, quando o pai morresse, o filho mais novo, 1/3 da herança, pois os 2/3 restantes era do filho mais velho. Nesse caso dele, aquele que pedisse a herança antes de o pai morrer, ele tinha direito apenas à 9ª parte da sua herança. 9ª parte.
Agora, eu fico imaginando o coração de um pai, como o coração daquele pai deve ter ficado diante da ousadia do filho, diante daquele desrespeito do filho. Deve ter ficado do mesmo estado que o coração de Deus fica quando nós, homens que dizemos que amamos a Deus, vamos atrás desse pai, buscamos esse Senhor, buscamos ao Senhor apenas para conquistar nossos sonhos, os nossos bens materiais, as nossas coisas. O texto segue dizendo que o pai dá herança a esse filho. Ele entrega, ele reparte a fazenda. O amor do pai aqui é demonstrado através dessa atitude. Ele atende o pedido do filho, embora saiba que esse filho não mereça. E fazendo isso, meus irmãos, ele abre a mão de um direito que lhe diz respeito à sua própria, que diz respeito diretamente à sua própria vida. Pois quando a herança era repartida entre os filhos, era feita para que os filhos cuidassem do pai na sua velhice. Mas esse filho não queria saber. Esse filho, esse filho perdido, ele estava ligando a tecla do botãozinho que dizia assim: "Tô nem aí para você, velho". Era mais ou menos o que ele estava fazendo. Queridos irmãos, nenhum pai na sã consciência abriria mão desse direito. Nenhum pai. Talvez se um filho chegasse para você, você falasse: "Ó, tá bom. Você quer que eu morra? Você quer gastar meu dinheiro sozinho? E ainda na velhice não quer cuidar de mim?" Mas tu é esperto, né? Você tá louco, né? O que você faria? O que um filho desse merece, irmãos? Merece uma surra. Se eu fosse comigo, eu dava umas cintada para ele aprender. Mas não é isso que nós vemos no texto. Ele merece uma baita surra, mas não isso acontece. O pai respeita aqui nesse momento o livre-arbítrio do filho. Entre aspas, eu usei essa palavra livre-arbítrio não porque eu creio nela. Todos que me conhecem sabem que eu tenho uma compreensão bem diferente desse tema, do livre-arbítrio. Mas eu usei ela aqui para demonstrar que se ele fez uso do seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio levou ele a fazer sua bobagem. O livre-arbítrio levou ele só a tomar decisões erradas e fazer grandes besteiras. Isso é um fato, meus irmãos. Toda vez que um homem exerce aquilo que ele acha que é o seu livre-arbítrio, ele só faz coisas erradas. Desculpa a expressão da palavra, ele só faz caca. Foi assim lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva exerceram o seu livre-arbítrio, aconteceu tudo aquilo. Ainda bem que Deus ele interviu no nosso livre-arbítrio. Mas voltando, podemos perceber também que esse filho mais novo, com essa atitude, ele rompe, queridos irmãos, com seu pai. Mas ele não rompe apenas com seu pai, ele rompe com um contexto de vida. Se você olhar no versículo 13, você vai ver que ele rompe também com o sistema comunitário. Ele diz, olha, que ele foi para uma terra longínqua. Ele rompe com a sua aldeia, ele rompe com a sua comunidade, ele deixa para trás aqueles que o amam. E essa também é a história de muitas pessoas que, num ato de rebeldia a Deus, deixam a sua comunidade, deixam e vão em busca cega por outras coisas, e deixam para trás uma família, uma comunidade que o amam, que respeita e que intercede por eles. Quantas pessoas pulam de igreja em igreja, igreja em igreja, e acabam deixando a sua comunidade, aquelas pessoas que oraram, buscaram, e se importam com ela, e vão atrás de outros, não param. Esse menino não rompe apenas com o seu pai, ele rompe com a sua comunidade. Ele rompe também, em segundo lugar, com o sistema religioso daquela época. Ele rompe com as tradições e doutrinas. No verso 15, se os irmãos olharem, vocês vão ver que ele foi trabalhar com os porcos. Algo que era extremamente ultrajante para os judeus, por considerar o porco como um animal impuro. Ele, além disso, queridos irmãos, ele provavelmente teve que trabalhar no sábado, que o judeu não trabalhava no sábado, ele guardava o sábado, pois o patrão dele não era judeu. Ele foi trabalhar numa terra onde eles não respeitavam as ordenanças de Deus. E eu fico imaginando, queridos irmãos, quantas pessoas que conhecemos, que romperam com a sua tradição cristã, que deixaram de lado todos os ensinamentos que aprenderam no berço, em sua casa, aos pés dos seus pais, e simplesmente,
por conta de uma oportunidade de crescer na vida, se dar bem financeiramente, ou por um casamento, deixaram a sua tradição, deixaram a doutrina, romperam com o sistema religioso. Esse menino ainda rompe também com o sistema teológico. A Bíblia diz que ele vai viver dissolutamente. Desculpa, irmãos. Ele deixa para lá os mandamentos e vive de uma forma que, como se eles nunca houvessem existido. E a Bíblia diz que ele não guardou um dos maiores mandamentos, que era, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Era uma responsabilidade dos filhos cuidar da velhice dos seus pais. Sabe, meus irmãos, tem gente rompendo com Deus. Tem muita gente que se afasta de Deus. Tem muitas pessoas que têm, no decorrer da sua vida, se afastado de Deus como esse menino. E todo rompimento com Deus é a morte. Todo rompimento com Deus gera a morte. Repita comigo. Todo rompimento com Deus gera a morte. Lá em João 15, versículo 6, diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. O distanciar-se do Pai é sempre considerado a morte. No versículo 24, o próprio Pai diz o seguinte: olha, pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O próprio Pai considerou a distância do filho como a morte, embora o próprio filho não soubesse disso. E é isso que acontece, queridos irmãos. Muitas pessoas não sabem que o distanciamento do Pai, que quanto mais distantes do Pai estão, mais morrendo estão. E eu falo de uma morte tríplice aqui. Morte espiritual. Quanto mais longe do Pai, mais fraco espiritualmente nos encontramos. Eu falo de uma morte eterna. Sem o Pai, nós não teremos a vida eterna. E por que não falar também de uma morte material? Pois esse menino saiu com muita grana, com muita coisa, e ele voltou sem nada. Talvez eu esteja falando essa noite para algumas pessoas, alguém que está desavisado, que não percebe o seu afastamento de Deus, o seu afastamento do Pai, que isso vai lhe provocar a sua morte. Volta antes que seja tarde demais. Volta antes que seja tarde demais. Esse menino chegou ao mais fundo do poço, ao ponto de querer comer as alfarrobas dos porcos. Existiam dois tipos de alfarrobas naquela época. Existia uma alfarroba que era comestível, docinha, uma iguaria muito apetitosa, que é bem provável que essa não era dada aos porcos, né? E existia a alfarroba amarga, ruim, que era jogada para os porcos e apenas comida, só era comida na extremidade, na extrema necessidade, pobreza, de fome. E por se afastar de Deus, ele perdeu tudo que ele tinha, até o ponto em que o texto diz, no versículo 17, que muda a história desse menino, que diz que ele se arrependeu. Lá no versículo 17 diz, olha, e caindo-se em si. Esse texto no grego, a tradução é, ele voltou-se a si mesmo, no sentido de converter-se, de metanoia, arrependimento. O arrependimento produziu nesse menino o retorno ao Pai. Arrependimento produz retorno ao Pai. E mesmo sem saber se o pai ia receber ou não. E esse menino, então, ele começa a bolar algumas frases na sua cabeça. Mas antes disso, eu quero dizer que Deus está dizendo, meus irmãos, nessa noite, para mim e para você, que está na hora de você voltar ao Pai. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você cair em si mesmo. Esse filho se levanta e vai para o Pai, crendo que o Pai o receberia. E esse é o processo da conversão. A gente se reconhece as nossas falhas e pecados, voltamos a Deus e cremos que Ele nos receberá e vai restaurar e curar as nossas vidas. E esse jovem, então, ele formula em sua cabeça uma conversa para quando ele encontrasse seu pai. E ele se humilha, ele vai se humilhar, ele vai pedir ao pai para ser apenas um servo assalariado. E existem 3 verbos no grego para servos, para escravos.
E existe o verbo doulos, que eram os servos da família. Esses servos, doulos, fazia parte da família, como se fosse um membro da família. Existe a palavra paité, que era os servos dos servos. Existe a palavra no grego mistos, que era um servo assalariado, independente do pai, independente do senhor. E é esse verbo, é essa palavra que ele usa sobre escravo. Ele está dizendo: pai, eu quero trabalhar para você. Os outros dois servos viviam debaixo da casa do pai. Ele não se achava digno de morar com seu pai. Ele ia morar na aldeia. E a Bíblia diz então que quando ele está chegando na casa, acontece o que para mim é a maior expressão de amor de um pai. Esse pai já estava esperando o seu filho. De longe o pai reconheceu. E assim é a humanidade, queridos irmãos. É por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo, pois ele sabia que os seus filhos iriam voltar para casa. No versos 20, esse pai o avista de longe, reconhece o andar do seu filho e sai correndo e se joga ao pescoço do filho e beija. Ele espera ansiosamente o retorno do seu filho. E quando esse pai sai correndo, meus irmãos, ao encontro do filho, ele quebra todos os protocolos. Porque na compreensão oriental, um homem não corre em público. Aristóteles dizia o seguinte, que grandes homens nunca correm em público. Talvez essa compreensão venha de Aristóteles. Mas esse pai não quer saber. Esse pai, ele vai ao encontro do seu filho. Ele corre e se joga aos braços do seu filho. Existia a possibilidade desse filho ser envergonhado na entrada da aldeia. Existia a possibilidade de ser linchado, porque ele havia rompido com a comunidade. Mas esse pai não deixa, ele corre, vai à frente, ele se adianta e se joga no colo do filho e diz o quanto ama. Queridos, Deus sempre vai ao encontro do ser humano. E Deus vai ao encontro da sua vida essa noite. Deus está dizendo: volta para a casa do Pai. E o filho chega com um discurso já pronto de arrependimento, e ele diz: olha, pai, pequei contra ti, e começou a falar, mas o pai, ele acaba aquele discurso, não deixa o filho concluir o discurso, o beija. Nenhuma condenação demonstra ao seu filho, acaba ali. O pai o tinha aceito pela graça, uma graça infinita. E é isso que Deus faz. Quando você retorna para a casa do pai, ele não imputa as suas consequências. Ele o recebe, ele o ama com uma graça infinita. O pai então coloca um anel no seu dedo, sandálias em seu filho. Isso só possuía anel e sandália aqueles que eram livres. O pai estava dizendo, considerando o seu filho como um homem livre. O pai estava proporcionando a liberdade àquele filho. Somente no Pai, somente o Pai pode nos libertar. Somente Cristo, Jesus, é a verdade que liberta. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que o Pai faz com o Filho. Ele liberta aquele filho daquela vida. E para encerrar, eu enxergo outra coisa nesse texto que me assusta tanto quanto um filho perdido fora de casa é um filho perdido dentro da casa do pai. Havia nessa parábola, podemos enxergar que havia nessa família uma relação de conflito entre os membros. Para os ouvintes dessa época, dessa parábola, aqueles que estavam escutando Jesus falar a parábola, eles esperavam a intervenção do filho mais velho sobre o pedido do filho mais novo. Eles esperavam que o filho mais velho fizesse alguma coisa a respeito do pedido do filho mais novo. Pois essa atitude do filho mais novo prejudicava não só o filho mais velho como pai, mas prejudicava principalmente o filho mais velho, porque a herança foi repartida em igual, sendo que ele não tinha direito de igualdade. A lei dizia, queridos irmãos, a lei dizia outra coisa, mas não houve nenhuma intervenção do filho mais velho. O filho mais velho ficou em silêncio, e esse silêncio demonstra uma relação de conflito entre o filho mais velho com o pai, e também até mesmo com seus irmãos, com seu irmão.
Os dois não estavam nas melhores, a relação dos dois não era as melhores. E quando, quando esse filho, queridos irmãos, encerrando, eu quero encerrar com esse texto, essa revelação que Deus me deu, que quando esses dois filhos estavam perdidos, esses dois filhos, o pai representa aqui o Deus, o Deus, Cristo, o filho pródigo, representa aqui aqueles que saíram da casa do Senhor e deixaram o Senhor. Mas o filho mais velho representa aqui os crentes que vivem na casa do Senhor, que estão inseridos na igreja, que estão há anos na igreja. O pai precisou ir ao encontro desses dois filhos. E eles também, aquele filho mais velho também estava perdido. Aquele filho mais velho não tinha o núcleo familiar, porque quando ele foi reclamar para o pai, ele diz: olha, você nunca me deu um cabrito para mim celebrar com os meus amigos. Ele trabalhava, ele obedecia o pai, mas não porque amava o pai, não porque se achava filho, não porque se considerava filho. Ele achava que porque fazia tudo e obedecia o pai, ele deveria ser considerado especial. É a tal da meritocracia. Eu faço, eu mereço. Assim era esse filho. Sempre fiz tudo, ele diz no texto. E é por isso que muita gente dentro da igreja está perdida, dentro da casa do pai. É por isso que muitos cristãos que vivem há anos dentro da igreja estão perdidos como esse filho mais velho, não desfrutam da intimidade do pai, reclamam e não se alegram quando há o retorno do filho pródigo, não se alegram quando esse filho pródigo retorna e existe uma ascensão dele. Muitos desses filhos estão na casa do pai, mas o seu coração está no mundo. E Deus está dizendo essa noite, para o filho mais novo, para você que está afastado da casa do Senhor, volta. E Deus está dizendo para você, filho mais velho, que está há anos na casa do Senhor, mas o coração é amargurado, uma vida sem sal. Deus está dizendo, volta. Deus espera tanto o filho perdido fora da casa, e tanto o filho perdido dentro da casa, que eles se arrependam e retornem para a festa que o Pai preparou para todos eles. No final do texto, o pai faz uma festa para o filho pródigo. E ele vai buscar o filho mais velho e diz: vamos, entra na festa também. A festa não é apenas para o filho pródigo. A festa também é para todos que estão na casa do Pai. Todos nós precisamos nos alegrar. Quero que você feche seus olhos, quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente. Talvez eu esteja falando essa noite para alguém que há muito tempo já está longe da casa do Pai. E Deus está dizendo para você, essa noite, está na hora de você voltar, filho. Está na hora de você voltar para os braços daquele que nunca te deixou. Para os braços daquele que te espera ansiosamente na varanda, esperando a hora de ver você apontar naquela rua lá na frente. Talvez eu esteja falando essa noite para alguém que está na casa do Pai, mora na casa do Pai, mas não tem tido relacionamento com o Pai. E Deus está dizendo para você também essa noite, está na hora de voltar para a casa do Pai. A casa do Pai é o melhor lugar que você poderia estar. Os braços do Pai são os braços mais aconchegantes que você poderia estar. O colo do Pai é o melhor lugar que você pode estar para se sentir amado. Irmãos, todos nós temos momentos difíceis na vida e todos nós tomamos decisões na vida, mas a maior decisão que podemos tomar nessa noite é voltar para a casa do Pai. A palavra do Senhor em Jeremias diz que com amor eterno eu te amei e com as misericórdias te atraí. O Pai tem sido saudade de algumas pessoas. E eu quero fazer um convite para você. É um convite muito pessoal. Se você
sentiu que essa palavra é para você, e você talvez durante esses meses, essa semana, já tenha pensado sobre isso, e você chega à noite na igreja e escuta isso, é porque Deus está falando com você. Se você sente que está na hora de você voltar para a casa do Pai, esse é o momento. Eu quero fazer um convite para você que você venha aqui à frente. Você que não tem mais frequentado a igreja, tem estado longe, esse é um convite para você. É o filho pródigo. Esse filho foi recebido com as maiores honras, um anel e uma sandália. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. E ele diz: volta para a casa do Pai. Quero fazer esse convite para você. Mas também eu quero fazer um convite para você que já está na casa do Pai, mas não tem mais graça. Você acha que as outras pessoas são melhores tratadas? Você acha que Deus não se importa com você? Você não tem coragem de pedir as coisas para Deus, nem para fazer nada? Esse é um momento que eu quero também orar por você. Se você sente isso no coração, você vem aqui à frente, eu vou dar alguns minutos. Eu já estou aqui. Deus fala com o profeta também. Venha, não deixe para depois. Quero orar por você.